Ouça Audiolivros apresenta Observações sobre um caso de neurose obsessiva. O Homem dos Ratos, 1909, de Sigmund Freud. Capítulo 1. História Clínica, Parte 2. No encontro seguinte, o 7º, ele aborda de novo esse tema. Diz não poder acreditar que jamais tenha tido esse desejo em relação ao pai. Lembra-se de uma novela de Hermann Sudermann, ficcionista alemão, que o impressionou bastante, na qual uma mulher, junto ao leito de morte da irmã, sente esse desejo de morte em relação a ela, a fim de poder casar com o seu marido. E então se mata porque não merece viver aposta ao baixeza. Ele entende isso e acharia justo se morresse devido a seus pensamentos, pois não mereceria outra coisa. Nota: essa consciência de culpa contraria abertamente sua negativa inicial de que nunca tivera tal desejo ruim em relação ao pai. É um tipo frequente de reação ao reprimido tornado consciente. Ao primeiro não de rejeição, logo se segue a confirmação, primeiramente indireta. Fim da nota. Faço a observação de que sabemos que a doença traz alguma satisfação aos doentes, de modo que todos eles se recusam parcialmente a restabelecer-se. Ele deve ter presente que um tratamento como o nosso se realiza sob contínua resistência. Sempre voltarei a lembrar-lhe disso. Ele agora quer falar de um ato delinquente em que não se reconhece, mas do qual decididamente se recorda. Cita uma frase de Nietzsche. Eu fiz isso, diz minha memória. Eu não posso ter feito isso, diz meu orgulho, e permanece inflexível. Por fim, a memória cede. Nota: de Além do Bem e do Mal. Fim da nota. Nisso minha memória não cedeu. Justamente porque você, para castigar a si mesmo, tira prazer de suas recriminações. Com meu irmão menor, sou realmente bom com ele agora. Está me preocupando muito. Quer fazer um casamento que considero absurdo. Já me ocorreu ir até lá e assassinar a mulher para que ele não case com ela. Com meu irmão briguei muito quando criança. Ao mesmo tempo nos gostávamos muito. Éramos inseparáveis. Mas, obviamente, eu tinha ciúmes, pois ele era o mais forte, o mais bonito e, portanto, o mais querido. Você já relatou uma dessas cenas de ciúme com a senhorita Lina? Sim, e após uma ocasião dessas, certamente antes dos 8 anos de idade, pois eu ainda não frequentava a escola, onde entrei aos 8 anos, eu fiz o seguinte. Nós tínhamos espingardas de brinquedo, do tipo conhecido. Eu carreguei a minha com a vareta e disse a ele para olhar dentro do cano, que veria algo. E quando olhou, apertei o gatilho. Ele foi atingido na testa e não teve nada, mas havia sido minha intenção machucá-lo. Depois fiquei inteiramente fora de mim, lancei-me ao chão e perguntei a mim mesmo como podia ter feito aquilo, mas o fiz. Aproveito a oportunidade para defender minha causa. Se ele conservou na memória um ato assim estranho a ele próprio, não pode contestar a possibilidade de numa época anterior ter feito algo semelhante contra o pai, algo de que não mais se lembra. Ele está cônscio de outros impulsos vingativos contra a mulher que tanto venera, de cujo caráter faz uma descrição entusiasmada. Ela talvez não ame facilmente, ela se poupa inteiramente para aquele a quem pertencerá, ela não o ama. Quando ficou certo disso,
formou a fantasia consciente de que se tornará muito rico, esposará outra e fará com ela uma visita à mulher em questão, a fim de aborrecê-la. Mas a fantasia fracassou, pois ele teve de admitir para si mesmo que a outra, a esposa, era-lhe indiferente. Seus pensamentos tornaram-se confusos e afinal viu que essa outra deveria morrer. Também nessa fantasia ele encontra como no ataque ao irmão a característica da covardia, para ele execrável. Nota: algo que mais adiante achará explicação. Fim da nota. No prosseguimento da conversa, enfatizo que, logicamente, ele não deve considerar-se responsável por todos esses traços característicos, pois todos esses impulsos reprováveis procedem da infância, correspondem aos derivados do caráter infantil que subsistem no inconsciente, e ele bem sabe que a responsabilidade ética não tem validez para a criança. Apenas no curso do desenvolvimento, a partir da soma das predisposições da criança, surge o indivíduo responsável eticamente. Nota: exponho esses argumentos apenas para mais uma vez comprovar como são impotentes. Não entendo quando outros psicólogos dizem que combatem eficazmente as neuroses com tais armas. Fim da nota. Mas ele duvida que todos os seus impulsos maus tenham essa origem. Eu prometo demonstrar isso no curso do tratamento. Ele ainda acrescenta que sua enfermidade piorou muito desde a morte do pai, e dou-lhe razão, na medida em que reconheço no luto pelo pai a principal fonte da intensidade da doença. O luto como que achou na doença uma expressão patológica. Enquanto um luto normal toma de 1 a 2 anos, um patológico como o seu tem duração indefinida. Isso é quanto posso relatar desse caso clínico em detalhes de forma consecutiva. Corresponde aproximadamente à exposição do tratamento, que durou pouco mais de 11 meses. Item E. Algumas ideias obsessivas e sua tradução. Sabe-se que as ideias obsessivas parecem desprovidas de motivo ou de sentido, exatamente como o teor de nossos sonhos noturnos, e o problema imediato que nos colocam é dar-lhes sentido e lugar na vida psíquica do indivíduo, de modo que venham a se tornar compreensíveis e até mesmo óbvias. Nesse problema, que é traduzi-las, não devemos jamais nos iludir com sua aparente insolubilidade. As ideias obsessivas mais loucas e extravagantes podem ser esclarecidas se investigadas adequadamente. Chegamos a este esclarecimento, porém, situando-as em relação temporal com as vivências do paciente, ou seja, ao pesquisar quando surgiu primeiramente uma ideia obsessiva particular e em que circunstâncias externas costuma se repetir. Tratando-se de ideias obsessivas que, como frequentemente sucede, não alcançaram existência duradoura, o trabalho de investigação simplifica-se de modo correspondente. Podemos facilmente convencer-nos de que, após desvendar o nexo entre a ideia obsessiva e as vivências do paciente, não nos será difícil ganhar compreensão de tudo o mais que houver de enigmático e digno de conhecimento na formação patológica, sua significação, o mecanismo de sua gênese, sua derivação das forças instintuais psíquicas decisivas. Começo com um exemplo bem claro do impulso de suicídio frequente em nosso paciente, que na exposição quase se analisa por si próprio. Ele perdeu algumas semanas de estudo por causa da ausência de sua dama, que viajara a fim de cuidar da avó doente.
Enquanto estava imerso no estudo, ocorreu-lhe: pode-se admitir a ordem de fazer os exames do semestre na primeira oportunidade, mas se viesse a ordem de cortar a garganta com a navalha? De imediato percebeu que esta ordem já fora dada, correu para o armário a fim de pegar a navalha e então lhe ocorreu: não é tão simples. Você deve antes ir lá e matar a velha. Ele então caiu no chão horrorizado. A relação dessa ideia obsessiva com a vida do paciente já se acha no princípio do relato. Sua dama estava ausente, enquanto ele estudava duramente para um exame a fim de apressar a união com ela. Então o acometeu durante o estudo a saudade da amada ausente e pensou no motivo de sua ausência. E veio-lhe algo que numa pessoa normal teria sido apenas um aborrecimento em relação à avó. A velha tinha de ficar doente logo agora, quando sinto falta dela? Algo semelhante, mas muito mais forte, devemos supor em nosso paciente, um inconsciente ataque de fúria que, com a saudade, poderia exprimir-se na exclamação: ah, como eu gostaria de ir lá e matar essa velha que me afasta de meu amor. Ao que se segue a ordem: mate a si mesmo como punição por tais desejos raivosos e homicidas. E todo o processo vai à consciência do obsessivo acompanhado pelo mais veemente afeto, em ordem inversa, a ordem de punição antes e no fim a menção do desejo condenável. Não creio que essa tentativa de explicação pareça forçada ou incorpore muitos elementos hipotéticos. Um outro impulso mais duradouro de suicídio indireto, digamos, não foi de explicação tão fácil, porque pôde esconder seu nexo com a experiência atrás de uma das associações externas que parecem repugnantes à nossa consciência. Um dia, numa estação de veraneio, achou que estava muito gordo, dick, em alemão, que precisava emagrecer. Ele começou a levantar-se da mesa antes do pudim, correndo pela rua sem chapéu no sol de agosto e subindo a montanha em passo rápido até que tinha de parar, coberto de suor. A intenção de suicídio por trás dessa mania de emagrecer apareceu abertamente uma vez, quando à beira de uma escarpa surgiu o imperativo de que pulasse, o que certamente acarretaria a morte. A explicação para este absurdo ato obsessivo lhe ocorreu apenas quando lembrou, de repente, que naquela época a sua amada também se encontrava na estação de férias, mas acompanhada de um primo inglês que se desdobrava em zelos por ela e do qual ele sentia muito ciúme. O nome do primo era Richard e, como é de costume na Inglaterra, chamavam-no Dick. Ele queria matar esse Dick. Tinha muito mais raiva e ciúme dele do que podia confessar a si mesmo, e por causa disso impôs-se como autopunição a dor daquele tratamento de emagrecer. Embora este impulso obsessivo pareça diferente da ordem de suicídio anterior, um traço significativo é comum aos dois: o surgimento como uma reação a uma raiva enorme, inapreensível à consciência, a alguém que aparece para atrapalhar seu amor. Nota: na neurose obsessiva, está longe de ser tão frequente e desconsiderado como na histeria o uso de nomes e palavras para estabelecer nexos entre os pensamentos inconscientes, impulsos, fantasias e os sintomas. Mas justamente para o nome Richard, lembro-me de um outro exemplo, num paciente analisado muito tempo atrás. Após um desentendimento com um irmão, ele se pôs a cogitar como poderia se desfazer de sua riqueza. Dizia não querer nada mais com dinheiro, etc. O irmão se chamava Richard, que em francês significa ricaço. Fim da nota.
Outras ideias obsessivas, de novo relacionadas à amada, deixam perceber outros mecanismos e outra origem instintual. Na época em que sua dama estava presente na estação de veraneio, ele produziu, além da mania de emagrecer, toda uma série de atividades obsessivas que diziam respeito a ela, ao menos em parte. Certa vez, quando estava com ela num barco e um vento forte soprou, teve de obrigá-la a pôr seu boné, porque em sua mente formou-se o imperativo de que nada podia acontecer à amada. Nota: acrescentemos de que ele pudesse ter culpa. Fim da nota. Era uma espécie de obsessão protetora que também deu outros frutos. Em outro momento, encontrando-se junto a ela numa tempestade, teve a obsessão de contar até 40 ou 50 entre o relâmpago e o trovão. Não compreendia por quê. No dia em que ela partiu, topou com uma pedra no meio da estrada e teve de afastá-la para o lado, pois em algumas horas o veículo em que ela estava passaria ali e talvez a pedra o danificasse. Mas, minutos depois, achou que isso era absurdo e teve de voltar a colocar a pedra no mesmo lugar. Depois que ela partiu, foi tomado de uma obsessão de compreender, que o tornou insuportável para todos. Obrigava-se a compreender exatamente cada sílaba que alguém lhe falava, como se lhe escapasse um tesouro se não o fizesse. Então perguntava sempre: "O que você falou agora?" E quando a pessoa o repetia para ele, achava que da primeira vez fora diferente e ficava insatisfeito. Todos esses produtos da doença ligavam-se a um episódio que então dominava sua relação com a amada. Quando, antes das férias de verão, despediu-se dela em Viena, interpretou uma de suas frases como se ela quisesse repudiá-lo ante as pessoas presentes e ficou bastante infeliz. Na estação de veraneio houve oportunidade para discutir isso, e ela pôde então provar que com aquelas palavras mal entendidas por ele, quisera antes protegê-lo do ridículo. Ele ficou novamente bastante feliz. A mais clara alusão a este incidente estava na obsessão de compreender, que se acha formada como se ele dissesse a si próprio: "Depois disso, você não pode novamente entender mal alguém, se quiser evitar um sofrimento inútil." Mas essa intenção não foi apenas generalizada a partir daquela ocasião. Foi também, talvez devido à ausência da amada, deslocada de sua pessoa altamente estimada para todas as outras de menor valor. A obsessão também não pode ter se originado apenas da satisfação com o esclarecimento recebido. Deve exprimir outra coisa a mais, pois inclui a insatisfação e dúvida quanto à repetição do que foi escutado. As outras ordens obsessivas nos colocam na pista desse outro elemento. A obsessão protetora não pode significar outra coisa senão a reação, arrependimento e penitência a um impulso contrário, ou seja, hostil, dirigido à amada antes do esclarecimento. A obsessão de contar durante o temporal pode ser interpretada, com a ajuda do material que ele apresentou, como uma medida de defesa em relação a temores que implicavam perigo de vida. A análise das primeiras ideias obsessivas mencionadas já nos deixa preparados para ver os impulsos hostis do paciente como particularmente violentos, da natureza da raiva sem sentido, e descobrimos que essa raiva pela dama, mesmo depois da reconciliação, contribui para as formações obsessivas. Na mania de duvidar que tenha ouvido corretamente, se expressa a dúvida contínua de que dessa vez tenha entendido corretamente a amada e possa justamente enxergar em suas palavras uma prova da sua afeição.
A dúvida da obsessão de compreender é dúvida quanto ao seu amor. Em nosso apaixonado há uma luta entre o amor e o ódio, que dizem respeito à mesma pessoa, e essa luta é representada plasticamente no ato obsessivo, também simbolicamente significativo, de tirar a pedra do caminho que ela irá percorrer e depois desfazer esse ato de amor, colocando a pedra novamente onde estava, para que o seu veículo nela esbarre e ela se machuque. Não compreendemos corretamente esta segunda parte do ato obsessivo se a vemos tão só como rejeição crítica da ação doentia, tal como ela deseja apresentar-se. O fato de que também ocorre numa sensação de compulsão mostra que ela mesma é parte da ação doentia, determinada pelo oposto do motivo da primeira parte. Tais ações obsessivas em dois tempos, em que o primeiro é anulado pelo segundo, ocorrem tipicamente na neurose obsessiva. Elas são naturalmente mal entendidas pelo pensamento consciente do enfermo e dotadas de uma motivação secundária, racionalizadas. Seu verdadeiro significado, porém, está na representação do conflito entre dois impulsos contrários de magnitude aproximadamente igual, pelo que até agora pude constatar. Sempre a oposição entre amor e ódio. Elas reclamam um interesse teórico especial, pois deixam perceber um novo tipo de formação de sintomas. Em vez de, como sucede normalmente na histeria, achar um compromisso que contemple os dois opostos numa só representação, que mate dois pássaros com um só tiro, os opostos são aí satisfeitos isoladamente, primeiro um e depois o outro, naturalmente não sem que antes se fizesse a tentativa de criar uma espécie de conexão lógica, muitas vezes ao arrepio de toda a lógica, entre os dois contrários hostis. Nota: outro paciente obsessivo contou-me que, estando certa vez em um parque, havia topado com um ramo de árvore solto no caminho, que ele então arrastou com o pé em direção à sebe lateral. Já voltando para casa, veio-lhe subitamente a preocupação de que o ramo, que ficara um tanto saliente, poderia ser motivo de acidente para quem passasse pelo mesmo local. Teve que descer do bonde, correr de volta ao parque, procurar o lugar e colocar o ramo na posição anterior, embora qualquer outra pessoa notasse que a velha posição era mais perigosa para um passante do que a nova junto à sebe. A segunda ação hostil, que se impôs como compulsão, havia se adornado ante o pensamento consciente com a motivação da primeira, esta sim benfeitora. Fim da nota. O conflito entre amor e ódio revelou-se também por outros indícios em nosso paciente. Na época de seu despertar religioso, ele fazia orações que aos poucos chegaram a tomar 1h30, pois nas formulações devotas sempre se misturava para ele um Balaão invertido, algo que as convertia no oposto. Por exemplo, se ele dizia: Deus o proteja, logo o espírito maligno interpolava um não à frase. Nota: veja-se o mecanismo análogo das ideias sacrílegas que, como é sabido, ocorrem às pessoas santas. Fim da nota. Uma vez ocorreu-lhe amaldiçoar, então certamente o contrário se insinuaria. Nessa ideia irrompeu a intenção original reprimida pela oração. Em tais apuros, ele achou o expediente de abolir a oração e trocá-la por uma fórmula curta, preparada com as letras ou sílabas iniciais de orações diferentes. Ele a falava tão rapidamente que nada podia nela intrometer-se. Um dia ele contou um sonho que representava o mesmo conflito transferido para o médico. Minha mãe morreu.
Ele quer expressar condolências, mas teme produzir a risada impertinente que já soltou algumas vezes em casos de falecimento. Então prefere escrever um cartão com P.C. por condoler, mas essas letras se transformam, ao redigi-las, em P.F. por félicité. Nota: este sonho esclarece o riso compulsivo em ocasiões de luto, tão frequente e tido como enigmático. Fim da nota. O conflito de seus sentimentos em relação à dama era nítido demais para escapar de todo à sua percepção consciente, embora possamos inferir das manifestações obsessivas do conflito que ele não avaliava corretamente a profundidade de seus impulsos negativos. Ela havia respondido com um não à primeira corte que ele lhe fizera 10 anos antes. Desde então, períodos em que ele acreditava amá-la bastante alternavam, também de forma consciente, com outros em que se sentia indiferente para com ela. Quando, no curso do tratamento, devia dar um passo que o aproximaria do objetivo da corte, sua resistência manifestava-se primeiro, habitualmente, na convicção de que não a amava tanto na realidade, convicção que logo desaparecia. Numa ocasião em que ela estava gravemente adoecida, o que requereu muita assistência de sua parte, veio-lhe, observando-a, o desejo de que ela permanecesse deitada para sempre. Tal ideia ele explicou para si mesmo com a interpretação capciosa de que, desejando-a sempre doente, estaria livre da angústia ante os repetidos acessos da doença, que não podia suportar. Nota: não é de excluir que outro motivo contribuísse para esta súbita ideia obsessiva: a vontade de sabê-la indefesa ante as suas intenções. Fim da nota. Às vezes ocupava a imaginação em devaneios que ele próprio reconhecia como fantasias de vingança e de que se envergonhava. Por achar que ela daria muito valor à posição social de um pretendente, fantasiava que ela havia desposado um homem assim, um alto funcionário. Ele então ingressa na mesma carreira e se destaca bem mais do que ele, que se torna seu subordinado. Um dia, prossegue ele, esse homem comete algo ilícito. A dama se joga a seus pés, implorando-lhe que salve o marido. Ele promete fazê-lo e lhe diz que apenas por amor a ela abraçou aquela carreira, porque previu tal momento. Com a salvação do marido, sua missão está completa. Ele renuncia ao posto. Em outras fantasias, nas quais, por exemplo, ele lhe presta um grande favor sem que ela saiba quem o fez, ele reconheceu apenas a ternura, sem apreciar o bastante em sua origem e tendência a magnanimidade voltada para a repressão da sede de vingança, segundo o modelo do Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Ele admitiu de resto que ocasionalmente sentia impulsos muito claros de fazer algum mal à dama que venerava. Esses impulsos geralmente silenciavam na presença dela e irrompiam na sua ausência. Item F. A causa imediata da doença. Um dia, nosso paciente mencionou brevemente um episódio no qual logo divisei a causa precipitadora da doença, ou pelo menos o motivo imediato do surto que principiou há 6 anos e ainda continua. Ele mesmo não fazia ideia de que apresentava algo importante. Não se lembrava de ter atribuído algum valor ao episódio, do qual, aliás, nunca se esquecera. Essa atitude pede uma consideração teórica. A regra na histeria é que os motivos recentes para a enfermidade sucumbam à amnésia,
tal como as vivências infantis que os ajudam a transformar sua energia afetiva em sintomas. Quando não é possível um completo esquecimento, ainda assim a amnésia corrói o ensejo traumático recente, roubando-lhe ao menos seus componentes mais significativos. Em tal amnésia, enxergamos a prova da repressão ocorrida. Na neurose obsessiva sucede normalmente de outra forma. Os pressupostos infantis da neurose podem ter cedido a uma amnésia, frequentemente incompleta, mas as ocasiões recentes para o adoecimento se acham preservadas na memória. Aí a repressão utilizou-se de um outro mecanismo, mais simples na verdade. Em vez de esquecer o trauma, subtraiu-lhe o investimento afetivo, de modo que na consciência resta apenas um conteúdo ideativo indiferente, tido por insignificante. A diferença entre histeria e neurose obsessiva está nos processos psíquicos que podemos construir por trás dos fenômenos. O resultado é quase o mesmo, pois o conteúdo mnêmico indiferente é reproduzido muito raramente, não tendo papel na atividade mental consciente da pessoa. Para diferenciar os dois tipos de repressão, podemos recorrer, primeiramente, tão só à garantia do paciente de que tem a sensação de que num caso sempre soube aquilo e no outro o esqueceu há muito tempo. Nota: é preciso então admitir que na neurose obsessiva há dois tipos de conhecimento e com igual direito pode-se afirmar que o neurótico obsessivo tanto conhece os seus sonhos como não os conhece, pois os conhece na medida em que não os esqueceu e não os conhece por não reconhecer sua significação. Na vida normal também não sucede de outro modo. Os garçons que costumavam servir o filósofo Schopenhauer no restaurante que frequentava o conheciam, em determinado sentido, numa época em que era desconhecido em Frankfurt e outros lugares, mas não no sentido que hoje ligamos ao conhecimento de Schopenhauer. Fim da nota. Não é raro suceder, portanto, que neuróticos obsessivos que sofrem de auto-recriminações e ligaram seus afetos a motivos errados informem ao médico também os corretos, sem suspeitar que suas recriminações estão apenas desconectadas desses últimos. Às vezes exclamam admirados ou mesmo jactanciosos que aquilo não lhes importa o mínimo. Assim ocorreu no primeiro caso de neurose obsessiva que há muitos anos permitiu-me a compreensão desta doença. O paciente, um funcionário público que sofria de inúmeras dificuldades, é o mesmo do qual relatei a ação obsessiva com um ramo de árvore no parque. Chamou-me a atenção o fato de ele sempre me dar como pagamento das sessões cédulas de florins perfeitamente lisas e limpas. Naquele tempo não havia moedas de prata na Áustria. Quando um dia fiz a observação de que se podia reconhecer um funcionário do governo pelos florins novos que recebia da caixa estatal, ele me disse que as cédulas não eram novas, haviam sido passadas a ferro, alisadas, em sua casa. Para ele era questão de consciência não entregar cédulas sujas a alguém, pois nelas se achavam perigosas bactérias que poderiam ser nocivas à pessoa. Naquele tempo eu começava a perceber vagamente a relação entre as neuroses e a vida sexual, e ousei perguntar ao paciente, num outro dia, como estava a dele. "Oh, tudo em ordem, não posso me queixar", afirmou simplesmente. Faço o papel de um tio velho e querido em muitas casas de boas famílias, valendo-me disso para de vez em quando chamar uma garota para um passeio no campo. Então arranjo as coisas de modo que perdemos o trem e somos obrigados a passar a noite num albergue.
Sempre peço 2/4, sou bastante cavalheiro. Mas, quando a garota está na cama, vou até lá e a masturbo com os dedos. Mas você não teme fazer-lhe mal tocando nos genitais dela com a mão suja? Ele então se irritou. Mal? Como isso pode lhe fazer mal? Nenhuma delas foi prejudicada. Todas elas concordaram. Algumas já estão casadas e isso não as prejudicou. O paciente levou a mal minha objeção e nunca mais voltou. O contraste entre seus escrúpulos ao lidar com as cédulas de dinheiro e sua desconsideração ao abusar das garotas que lhe eram confiadas, eu podia explicar apenas mediante um deslocamento do afeto recriminador. A tendência desse deslocamento era clara o bastante. Se ele deixasse que a recriminação fosse para onde cabia, teria que abandonar uma satisfação sexual a que provavelmente era impelido por fortes determinantes infantis. Obteve então, com o deslocamento, uma considerável vantagem da doença. Agora devo abordar mais a fundo a causa imediata da doença. A mãe do paciente fora educada, como parente distante, por uma rica família detentora de uma enorme empresa industrial. Ao desposá-la, seu pai entrou para os quadros dessa indústria, chegando a uma boa situação graças ao casamento, portanto. O filho soubera por gracejos entre os pais que viviam um ótimo casamento, que o pai fizera a corte a uma bela garota de família modesta antes de conhecer a mãe. Essa é a história preliminar. Após o falecimento do pai, a mãe comunicou ao filho um dia que havia falado de seu futuro com os parentes abastados e um dos primos se declarara disposto a oferecer-lhe uma das filhas quando ele terminasse os estudos. A ligação com a firma lhe abriria excelentes perspectivas na profissão. Esse plano da família despertou nele o conflito entre permanecer fiel à garota pobre, que amava, ou seguir as pegadas do pai e tomar como esposa a garota bela, rica e nobre que lhe destinavam. E esse conflito, que era de fato entre o seu amor e a persistente vontade do pai, ele resolveu adoecendo, ou melhor dizendo, ele subtraiu-se mediante a enfermidade à tarefa de resolvê-lo na realidade. Nota: cabe ressaltar que a fuga para a doença lhe foi possibilitada pela identificação com o pai. Esta permitiu a regressão dos seus afetos aos vestígios da infância. Fim da nota. A prova para essa concepção reside no fato de a principal consequência da enfermidade ter sido uma teimosa incapacidade para o trabalho, que o fez adiar por anos a conclusão dos estudos. Mas o resultado da doença já estava na intenção dela. O que parece ser consequência é, na realidade, a causa, o motivo do adoecimento. Compreensivelmente, de início, o doente não admitiu a minha explicação. Disse não poder imaginar semelhante efeito do plano de casamento. Este não lhe fizera a menor impressão na época. Mas, durante o tratamento, ele teve de convencer-se por um caminho peculiar da justeza de minha conjectura. Com o auxílio de uma fantasia de transferência, vivenciou como novo e atual algo do passado que havia esquecido ou que apenas inconscientemente nele transcorrera. De um período obscuro e difícil do tratamento, resultou, enfim, que ele promovera à minha filha uma jovem que havia encontrado certa vez na escada de meu edifício. Ela lhe agradou e ele imaginou que eu era tão amável e paciente com ele porque o desejava para genro, e nisso elevou a opulência e nobreza de minha casa a um nível que correspondia a seu modelo.
Mas essa tentação foi combatida pelo inabalável amor à sua dama. Depois de superarmos toda uma série de graves resistências e amargos insultos, ele não pôde escapar ao efeito convincente da perfeita analogia entre a transferência fantasiada e a realidade de outrora. Reproduzo agora um dos sonhos desse período como exemplo de sua forma de representação. Ele vê minha filha à sua frente, mas ela tem 2 bolas de excremento no lugar dos olhos. Para qualquer um que compreenda a linguagem dos sonhos, a tradução é fácil. Ele não se casa com minha filha por seus belos olhos, mas por seu dinheiro. Ouça audiolivros. Inscreva-se no canal para ter os áudios do próximo capítulo. Obrigada por ouvir.